A Casa do Dragão é igual Big Brother e tá pra nascer humano que vai me convencer do contrário. Calma, irmão, deixa eu desenvolver meu raciocínio antes de você me xingar. A Casa do Dragão é uma história muito diferente das outras séries do universo de Game of Thrones. Veja, Game of Thrones é uma série com enredo clássico. Ela introduz os personagens, o mundo, e a gente vai acompanhando, vendo o que vai acontecer no futuro. O Cavaleiro dos Sete Reinos é parecido. A gente acompanha uma história meio que na mesma pegada, só que bem mais leve se a gente for ver os padrões de GOT. E também bem mais intimista. É a história sobre um homem comum naquele mundo, e não um grande embate político. Mas além disso, ela já tem um ponto muito diferente de Game of Thrones, que não é tão explorado quanto na Casa do Dragão. E eu já explico o que é esse ponto. Game of Thrones é a história principal, que a gente assiste pra saber o que vai acontecer, quem que vai sentar no Trono de Ferro no final, e os caminhantes brancos vão conseguir dominar Westeros. Agora, quando a gente assiste o Cavaleiro dos Sete Reinos e a Casa do Dragão, é diferente, porque a história se passa antes. Então, o ponto que essas histórias têm de tão diferente de Game of Thrones é que não é muito sobre o que vai acontecer, mas sim como vai acontecer, porque a conclusão a gente já sabe, principalmente quando a gente tá falando de A Casa do Dragão. E quando eu digo que a gente já sabe, é porque a gente pressupõe, a gente consegue imaginar que algo de muito errado aconteceu com a Casa Targaryen, porque, em A Casa do Dragão a gente vê os dragões voando, toda a glória, a pompa, um monte de Targaryen. Quando a gente chega no Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente já vê que nem existe mais dragão, e que os Targaryens estão indo nos torneios, tipo político indo comer pastel na feira na época de eleição, tá ligado? Pra fazer média, pra ver se cola. E quando a gente fala de GOT, então, nossa, aí piorou mesmo, né? Porque no início de Game of Thrones, os caras literalmente tá morando de favor, mano. Então, House of the Dragon conta essa história de como a Casa Targaryen se canibalizou e foi se destruindo sozinha, até quase deixar de existir. E por favor, não vem falar pra mim que isso é spoiler, porque na primeira cena do primeiro episódio, nos primeiros segundos já tem um monólogo dizendo que apenas a Casa Targaryen poderia destruir ela mesma. Então, novamente, não é sobre o que vai acontecer, mas como. E nem se preocupa que eu não vou dar nenhum spoiler de como que saiu disso pra isso. Eu só vou falar das coisas que aconteceram na série até o momento. E também muito por cima, esse vídeo aqui não é um foco em spoiler não. Mas enfim, com esse contexto do porquê a Casa do Dragão é diferente de Game of Thrones, eu consigo explicar porque eu acho muito curioso o quanto House of the Dragon se parece pra mim com assistir Big Brother. Porque nos dois casos eu tô aqui só pra ver as brigas, as fofocas, as intrigas, e isso é maravilhoso. A guerra da Dança dos Dragões, se a gente parar pra ver, ela é extremamente desnecessária. Ela é uma briga muito chola. Imagina, você e a sua família são líderes de uma nação soberana. Vocês dominam um continente inteiro há mais de 100 anos. E só a sua família tem o equivalente, né, ao que seria no nosso mundo atual, bombas atômicas, que são os dragões. Você manda e desmanda em tudo. Você tá suave. Você, faz o que você quiser. O mundo é seu, independente de que você seja. Sei lá, se você é um rei, você tá suave, mas se você for primo de sei lá que grau, se você não Targaryen, você tá tranquilão, tá ligado? Independente ou não de você ser herdeiro ao trono. Você tem uma vida muito boa, o que do meu ponto de vista e da maioria das pessoas, né, tanto do nosso mundo real quanto do povo comum de Westeros, isso já é ótimo, já é uma vida excelente. Mas a gente sabe, as pessoas não são assim. Elas são gananciosas. Tem ego, vaidade, tudo isso no meio. Então, meu amigo, é irmão contra irmão, primo contra primo e poucas, é daí pra pior. A Casa do Dragão é uma história de uma tragédia. Essa história tá fadada a não ter um final feliz. E é espetacular como a série retrata isso. Sabe o Criston Cole? Ele também é um personagem muito chola. Não no sentido de ser um personagem ruim, mas de que ele é uma pessoa chata. Ele foi dispensado por uma mina e, nossa, agora minha vida gira em torno de fazer a vida dessa mina um inferno. Ó, as ideias desse mano. Mas apesar de ele ser um porre, é muito legal o ponto de vista dele sobre a guerra, principalmente na segunda temporada. Ele tá do lado do Aegon, né? Então, bora organizar os exércitos. E eu sei como é que é uma guerra, né? Então vem aqui, Moody, vamos organizar tudo e vamos passar geral. Só que quando o Criston Cole vai pra guerra, uma guerra com dragões, ele entende que é tudo diferente. Diferente de uma batalha comum, onde eles teriam cercos, estratégias, e por mais horrível que já seja, é homem contra homem. Quando você coloca dragões no jogo, muda tudo. São as ogivas, mano. Pega aí o Oppenheimer no céu, ladrão. E quando o Criston Cole vê, né, com os olhos dele, o primeiro combate com dragões, ele cai numa depressão fodida, mano. Ele entende que ele não é nada. Os soldados não são nada. Eles estão ali na guerra só pra morrer, sabe? É só pra fazer volume. Por mais que o seu exército seja o exército mais pica, o melhor exército de todos, com a melhor estratégia, se o seu dragão cai, acabou. Geral vai virar pó, porque
porque vocês estão ali simplesmente pra isso. Simplesmente pra morrer. Independente de exército que seja, frente aos dragões, ele é minúsculo. E isso é cinema. Todo esse desenvolvimento, todo esse conceito, e a gente vendo o Criston Cole triste, tá ligado? É devastador, mas é muito compreensível, é muito fácil de se colocar no lugar dele nesse momento. E assim, pessoas como Criston Cole conseguiram ascensão nesse mundo, não são diferentes do povo comum, ponto de vista dos Targaryens. São descartáveis igual esses playboy cholo aí. E eu acredito que o povo comum, né, é muito mais descartável em A Casa do Dragão do que é em Cavaleiro dos Sete Reinos e em Game of Thrones. E se você assistiu essas duas séries, você sabe o quanto eles são qualquer coisa pra quem tá lá em cima. Mas eu acredito que aqui é pior, porque essa guerra não tem motivação nenhuma. Não que eu esteja justificando muito, assim, né, a Guerra dos Tronos, mas é que o fundamento pra briga em A Casa do Dragão é tão mesquinho, é tão egoísta, que, mano, é muito zoado você pensar que tem gente morrendo por causa de birra, de irmão. E eu acho que nesse caso, mais seja o povo comum morrendo, mas até se você ver a primeira morte que teve entre os próprios Targaryens, também é totalmente à toa, não tinha motivo nenhum pelos Cerys morrer. Mas, enfim, descartável. E pra mim é muito evidente que aqui é a Casa do Dragão, a gente não tem heróis. A gente não tem um Jon Snow que não necessariamente quer ser rei. Ele só quer salvar as pessoas que ele gosta e cuidar do povo dele. E é muito legal que vários personagens em A Casa do Dragão têm a sua contraparte muito clara em Game of Thrones, que dá pra gente comparar muito bem. Por exemplo, quando a gente compara a Rhaenyra com a Daenerys. Ambas querem pegar o trono pra si, e elas têm direito, né? Se a gente for ver, a Rhaenyra, ela é bem mais validada pelas pessoas do que a Daenerys, naquele mundo que ela vive, mas olha a diferença da jornada de cada uma. A Daenerys foi vendida como escrava, comeu o pão que o diabo amassou na mão do irmão dela, perdeu tudo que tinha 2 vezes, teve que se virar muito nova e com pouco recurso pra cuidar dos dragões dela e eles se desenvolverem, e ela não tinha, tipo, nada pra ajudar, ela não tinha livro, ela não tinha mestre, não tinha ninguém pra ensinar nada, o bagulho foi na unha, tá ligado? Aos trancos e barrancos, ela construiu a vingança dela, tá entendendo? Agora a Rhaenyra, ela tinha tudo, ela tinha o dragão desde sempre, ela tinha um recurso pra lidar com ele, pra aprender, ela tinha tudo que ela precisava pra ser uma boa rainha. Claro, ela tinha um boicote em cima dela, tinha, mas assim, ela também nunca teve interesse em aprender a governar, tá entendendo? Ela só lidava assim, meu direito vai ser e acabou. E mano, sinceramente, pô, teu pai tá no bico do urubu, tu sabe que os caras tá na maldade querendo roubar tua cadeira, o que tu faz? Tu vai embora? Mano, aí é foda, né? E é por isso que eu gosto muito de A Casa do Dragão, porque isso é muito interessante, mas não dá pra dar moral pra maioria dos personagens. E isso tá longe de ser um defeito da série, na real é uma qualidade, porque eu não gostar de um personagem, eu me irritar com ele, não significa que ele é ruim. Na verdade, muito pelo contrário, significa que ele é bom porque ele consegue despertar sentimentos na gente. A gente também pode comentar sobre os bloqueios, que é uma coisa muito interessante, porque a gente para pra pensar. O povo pega e fala, que triste, a gente tá sem comida, que raiva do Aegon. Aí depois o pessoal, nossa, a gente tá feliz porque a Rhaenyra mandou comida, ela tá cuidando da gente. Sendo que foi a Rhaenyra que fez o bloqueio, tá ligado? E eu sei, eu entendo que é uma estratégia de guerra, mas assim, mano, os caras tão usando o povo como massa de manobra e foda-se. E o mais curioso disso é pensar que eles estão tão assim, nem aí pro povo comum, que nem essa ideia de mandar comida partiu da Rhaenyra mesmo, sabe? Ou de algum nobre, partiu da miséria, mano. Você tá entendendo? Tipo, mano, os caras nem disfarçam. E a cena lá do pobre dos bastardos? Pô, cê é louco, queima geral aí, mano. Independente. Se um conseguir pegar um dragão, fechou, já tá bom, tá ligado? Mas deixa eu falar, não é só crítica. Os Targaryens dessa série também tem uns momentos muito bravos, sim. Pô, a Rhaenyra chamando Vermithor é muito foda. Você ouvir desde sempre, no seu ouvidinho, né, de que você é especial e de que os dragões não vão te fazer mal, é uma coisa. Mas agora, você manter a sua postura na frente desse prédio, mano, é outra ideia totalmente diferente. E assim, é muito brabo ver que a Rhaenyra, mesmo pequenininha, né, ali na frente do Vermithor, ela não se intimida com ele em momento nenhum. Isso é muito louco. Mostra que assim, pelo menos postura em alguma coisa ela tem, tá ligado? Ela tem coragem mesmo. É meio tansa, meio perdida, mas se precisar peitar, ela peita. Pena que demora demais. E a mesma coisa o Aemond. Mano, o menor sozinho, no meio do nada, vai lá domar o dragão. O maior dragão de todos, uma criança. Ele chega lá como? Acorda aí, velho. Agora tu é minha ogiva. E a velha como? Que porra é essa, hein? Tu tá querendo roubar meu luto aqui, ô? Minha brisa, caralho. Eu vou te queimar, mas você vai virar um hot roll, tá ligado? E o menor como? Luto o quê, velho? Você tirando? Luta aqui é igual espelho de elevador, mano. É placebo. Pega teu rumo que nós vai voar. E, mano, aquele pitoquinho de gente pega, monta no dragão e domina o dragão, o maior de todos. E depois disso tudo, ele ainda perde um olho, tá ligado? Leva uma facada. E é uma frase que o moleque lança quando tá todo mundo brigando por conta disso. Mãe, fica de boa aí. Pra mim é uma troca muito justa. Um olho pelo maior dragão do mundo. Mano, cê é louco. Esse moleque é muito pica. Eu tenho certeza que nessa hora, nesse momento lá, o Meguro Cruel tava como vibrando lá no inferno, tá ligado? Mas agora, definitivamente, um personagem que eu não vejo a hora que vá de Drake Josh, né? É o Jaehaerys Velaryon. Mano, que moleque insuportável, de
verdade. Nossa, toda hora ele reclamando com a mãe dele. Ai, mãe, eu sou bastardo, você tem que legitimar eu, que não sei o que, você tem que dar um jeito de garantir meu trono. Moleque, eu não tô garantindo o trono nem pra mim, quem dirá pra tu. E nossa, mano, ele faz o mínimo e fica com aquela pose de como se ele fosse o CR7 do xadrez de Westeros. Quando a gente compara ele, por exemplo, com o Robb Stark, que tá numa situação minimamente semelhante, vamos dizer assim, né? O cara perdeu o pai a troco de nada. E, pô, tá na luta, né? Junto com a mãe dele, ele apoiando a mãe dele apoiando ele. E quando a gente olha pro Robb Stark, a gente vê que ele é muito inteligente. Até certo ponto, né? Porque ele faz uma cagada defensável. Mas ele é um ótimo estrategista. Ele consegue lidar com os Lannisters, mesmo estando numa relativa desvantagem. E consegue capturar o Jaime Lannister. Isso é um feito muito impressionante. A única coisa que esse chola desse Jaehaerys Velaryon faz é negociar com os Frey. Ironia, né? Sempre os Frey. E fica se achando por isso. Tipo, nossa, sou o Batman do bagulho, tá ligado? E assim, vocês já assistiram Flyboys? Ou Nada de Novo no Front? Sabe o que parece? Aqueles caras que, tipo assim, não, a gente vai pra guerra porque a gente vai ser herói. Vai ser mó glamour, honra, não sei o quê. E, mano, virar herói, tu vai virar estatística, menor. Tá entendendo? Vai chegar lá, você vai ficar em choque, mano. Porque guerra é um bagulho sujo, cruel e injusto, mano. Acho que é a pior coisa já inventada pro ser humano, tá ligado? Da hora só que na ficção mesmo, porque você é louco. Enfim, né? Eu acho até difícil falar quem seria um bom rei no trono, né? Nessa época de A Casa do Dragão. Porque, sem dúvidas, a Rhaenyra é melhor que o Aegon. Porque o Aegon é o mais Zé Ruela de todos. Mas eu também não acho que a Rhaenyra seria grandes coisas. Porque, novamente, ela nunca buscou se preparar efetivamente pra ser rainha. Então eu acho que mesmo que não tivesse toda essa questão de sucessão que é retratada na Casa do Dragão, ela ia lá, sentar no trono, ia fazer alguma cagada, ia ter um monte de conflito por conta disso. Não acho que ela ia conseguir manter a paz, que nem o Jaehaerys fez, e nem de ser um rei mais ou menos como foi o Viserys. Eu acho que o bagulho ia desandar de qualquer jeito. Não é uma parada simples governar, né? E a gente vê muito isso na jornada da Daenerys, porque ela tem boas intenções, ela luta muito pra conquistar o trono, mas no decorrer da série inteira, ela comete muitos erros em relação a ser uma rainha, e vai aprendendo a lidar com isso, até ela conseguir chegar onde ela quer. A Casa do Dragão, como eu disse antes, não é uma história sobre jornada de heróis, é uma história sobre uma tragédia e muitas fofocas, assim como Big Brother. Olha só, conectando com o começo do vídeo. Aqui eu também falei bem pouco sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Mas é que Cavaleiro dos Sete Reinos é uma mescla muito legal desses dois tipos de histórias. Ele tem muita coisa boa de A Casa do Dragão e também tem muita coisa boa de Game of Thrones. É uma história bem diferente, sabe? Uma jornada mais intimista. E como aqui não é um xadrez muito elaborado, né? A gente não tá meio que vendo quem vai sentar no trono aqui, diferente das outras histórias. Aqui o como importa, como na Casa do Dragão, né? Muito. Mas até que o que também, como é, né, em Game of Thrones. Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história muito única e, como eu disse, muito diferente. E se você quiser saber mais sobre ela, eu também fiz um vídeo comentando, né, sobre como o Cavaleiro dos Sete Reinos é muito único e muito diferente. Assiste lá o vídeo, eu espero que você goste, espero que você tenha gostado desse, e é isso. Muito obrigado por ter assistido, tamo junto, amigo, e um abraço, tá?